Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Nábile, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, nem acredito que o fim do ano chegou, né? E com ele vem aí uma grande reflexão, tá? Que é inevitável. Eu quero trazer aqui para vocês esse vídeo um pouco diferente aí na questão dos investimentos, tá? Será que você aí do outro lado da telinha se sente estagnado, tá? Ou até mesmo fracassado? Eu já me senti assim algumas vezes na minha vida, gente, e confesso aqui para vocês que às vezes isso é até de forma recorrente, não é mesmo? Quem nunca enfrentou esse tipo de sentimento aí ao longo, né, da nossa jornada, né, como seres humanos aqui na Terra, gente? Então, investir aí o seu dinheiro, tá? Ou o seu tempo, abrir mão de tantas coisas, né, para poder juntar um patrimônio, né, gente? E agora olhar para trás e ver muitas vezes que a sua meta aí não foi alcançada, né, para esse ano, os investimentos aí também estão caindo, né? E um desempenho, às vezes, profissional também que você almejou aí esse ano, também está um pouco abaixo do esperado, tá, gente? Então, sim, se você já pensou e passou por todos esses tipos de pensamento e sentimentos, né? Esse vídeo aqui é para você. Então, vamos lá conferir o conteúdo que eu tenho muita coisa aqui para falar para vocês. Vamos lá. Então, gente, a primeira coisa aqui que a gente pode fazer, né, para tentar resolver esse problema aí, né, em relação a tudo aquilo que a gente almejou esse ano e que não aconteceu, tá, gente? É o reconhecer, tá, que o momento está difícil, tá, gente? Então é normal sentir um peso quando as coisas não saem bem, tá? Como planejado, por exemplo, especialmente, tá, no mundo dos investimentos, tá, gente? Por quê? No mundo dos investimentos, gente, as quedas elas são muito frequentes, tá bom? Então, se você é investidor aí novo, já vai se acostumando, porque a renda variável funciona exatamente desta forma, tá? E os resultados, gente, demoram muito para aparecer, tá bom? Então, você ficar desanimado em relação aos investimentos é extremamente natural, porque você está construindo algo que é invisível, tanto para a sociedade quanto para você mesmo. E eu vou explicar isso daqui para vocês, gente. Funciona da seguinte forma: você tinha aí os seus hobbies, né? As coisas que você gostava de fazer, de comprar, né? Isso antes de conhecer os investimentos. Depois que você começou a investir, você abriu mão, né, gente? Porque a pessoa que tem uma renda menor precisa abrir mão de muita coisa. E eu sei disso e posso falar isso com propriedade porque eu já abri mão de muita coisa, gente. No último ano, eu fiquei o ano inteirinho, ou seja, um ano da minha vida todinho sem comprar uma peça de roupa, tá bom? Por que que eu fiz isso? Porque eu queria aportar o máximo que eu pudesse, tá, gente? Pode parecer radical para muita gente, mas fez sentido para mim porque foi uma economia muito grande, eu não estava precisando mesmo, né, de peças novas no meu guarda-roupa, o que eu tinha ali era o necessário para mim e também me servia muito bem, tá bom, gente? Então eu comecei a comprar algumas coisinhas esse ano aqui e ao longo dos próximos anos aí eu vou ajustando o meu guarda-roupa, mas junto disso, né, não foi uma atitude só isolada, eu vim fazendo aí várias economias também para que eu pudesse aportar mais e isso trouxe muito resultado. Mas quando você vê, né, pessoas ao seu lado, consumindo, indo a restaurantes, viajando, comprando carro, comprando casa, né, aproveitando a vida, né, como a gente costuma dizer, é extremamente desanimador, né, gente? E às vezes a gente fica tentado, né, a voltar ao nosso consumo de vida anterior, né? Ou seja, a continuar gastando de forma desenfreada e deixar os investimentos de lá. Por quê? De lado, né, gente? Porque o nosso cérebro ele funciona de forma instantânea, ou seja, o nosso cérebro quer tudo aquilo que nos traz prazer imediato. E isso não acontece com os investimentos, não é verdade? O investimento, gente, ele é algo que demora muitos anos para trazer fruto e não são todas as pessoas que têm essa paciência, né? De conseguir aguardar com que esses frutos, né, venham a trazer benefícios, gente. Então, vale a pena você tentar, né, ter uma vida um pouco equilibrada. Então, sim, continue investindo, continue fazendo renda extra, continue, né, na caminhada como você tá, mas tenta reservar um pouquinho que seja do seu dinheiro uma vez por mês para você sair com a tua família para comer um lanche, né? Para você fazer um passeio aí mais barato, não precisa ser um passeio extremamente caro, mas você vai precisar fazer essas manutenções, né, que eu falo em relação ao consumo. Às vezes você juntar o dinheiro ali no final do ano, comprar um tênis que você queria, uma camiseta que você queria, né? Fazer algo que você tem aí muita vontade, né, gente?
porque isso vai te motivar também. E você pode até traçar metas pequenas e ir se presenteando ao longo do caminho. Eu vou falar disso mais para frente aqui nos próximos tópicos aí do vídeo, tá, gente? Mas se você está passando por isso, gente, saiba que você não está sozinho. Muitos de nós investidores passamos pelas mesmas coisas, mas tudo na vida que vale a pena exige muito sacrifício e renúncia, né? Você pode observar pela história de muitas pessoas aí que venceram na vida, muitas delas não tiveram um caminho fácil a ser percorrido até chegarem ao alvo que elas queriam, né, gente? Então, tô trazendo essa mensagem aqui para poder motivar você, investidor, que às vezes está chateado aí por conta, né, da queda dos investimentos, pela questão do final de ano, né? A gente sempre para refletir na vida, né? Como foi esse ano, o que que eu fiz esse ano, o que que compensou, o que que não compensou. Então, eu tô falando aqui com vocês para trazer aí um pouco de motivação para vocês, tá bom? E também de alegria em relação aos investimentos. Eu vou mostrar para vocês aqui que, independente do que está acontecendo aí, valeu a pena você ter abrido mão de tanta coisa, gente. Vamos lá. Agora vamos tratar um pouquinho em relação ao trabalho, tá, gente? Porque o trabalho, ele está extremamente relacionado, né, aos investimentos, porque para investir você precisa gerar renda, você precisa trabalhar, né? Então, gente, no trabalho você pode se sentir que você se dedicou muito, né, nesse ano e que você não foi reconhecido ou que você não conseguiu, né, atingir os resultados que você tinha desejado e que você esperava para esse ano, tá, gente? Essa sensação de estar estagnado no trabalho, gente, pode ser muito sufocante, tá, gente? Mas vai valer a pena, né? Todo o esforço que você está fazendo em relação ao seu trabalho, muita gente aí trabalha e estuda, né? A pessoa trabalha o dia inteiro, ainda vai para a faculdade, né? E é uma rotina extremamente complicada. Tem muita gente trabalhando na escala 6 por 1 e eu também já trabalhei. Eu sei que é uma escala muito difícil, às vezes não deixa a gente nem pensar, né, em estratégias novas para poder mudar de emprego, para poder mudar de vida. Mas, gente, saiba que você está investindo, você está plantando algo que você vai colher. O fato de você alcançar a sua liberdade financeira vai acontecer de um jeito ou de outro, porque se você for constante, se você continuar se aplicando, né? Se você puder estudar para aprimorar os seus conhecimentos, às vezes prestar um concurso público, às vezes fazer um curso, né, aonde você consiga ganhar mais e ser um profissional melhor remunerado, você vai conseguir aí adiantar muito, né, a sua jornada nos investimentos. Então não desista se você não está sendo reconhecido no seu trabalho ou se você não conseguiu alcançar as metas que você queria, como uma promoção, né, ou algo do tipo. Gente, continua batalhando, continua estudando, porque no final das contas vocês vão conseguir alcançar o alvo que vocês pretendem, tá? Eu dou um exemplo aqui para vocês em relação à minha própria experiência. Quando eu trabalhava na escala 6 por 1, né, eu trabalhava como atendente de telemarketing. Para quem já trabalhou aí, sabe na pele quão difícil é, né, trabalhar nessa área. A gente tem a escala 6 por 1 que já é desgastante e ainda tem que lidar com clientes, né? É muito difícil, tá, gente? Mas naquela época eu foquei no que eu queria, eu foquei que eu queria subir de cargo, eu foquei que eu queria estudar e foi o que eu fiz, gente. Eu abandonei literalmente tudo que estava acontecendo ao meu redor. Eu estava vendo a situação, não estava favorável, não estava legal, mas eu decidi simplesmente ignorar e focar no meu alvo. O meu alvo era o quê? Estudar e subir de cargo. Então eu fiz tudo o que eu podia para subir de cargo, né? Em relação a me aplicar, fazer cursos na empresa, né? Ficar até mais tarde, chegar mais cedo. Era exatamente o que eu fazia. E graças a Deus, né, eu acabei sendo reconhecida. Eu fui promovida sim para o cargo de liderança. Então, na equipe que antes eu fazia parte, eu acabei aí virando, né, supervisor e eu cuidava de toda aquela equipe. E isso foi muito legal para mim, foi muito bacana mesmo ver que o meu esforço tinha gerado algum fruto. Então, se você tem essa ambição, né, de crescer, mesmo que não seja nessa empresa, que seja em outra, que você tem vontade de ter um cargo aí específico, que você ainda não está trabalhando, né, uma área que você gosta, continua, gente, firme, porque a sua hora vai chegar também, como a minha chegou, tá bom, gente? Então, isso é fato. Continua trabalhando, ignorando tudo que está acontecendo ao seu redor no momento, porque se a gente ficar olhando só a nossa situação atual, a gente se desanima muito e parece que está tão distante o nosso alvo que a gente nunca vai chegar. Então, se a gente simplesmente, né, só olhar para o alvo e ignorar tudo que está ao redor que nos desanima, com certeza, mais cedo ou mais tarde, a nossa hora vai chegar. Isso
Então, gente, vamos refletir um pouco aqui sobre a questão dos sacrifícios também e sobre a perspectiva que a gente tem em relação à vida, tá, gente? Então, primeira coisa aí que a gente deve fazer é colocar as escolhas que nós temos, né, em perspectivas, tá, gente? Então, quando a gente decide investir, né, e buscar o crescimento profissional, é inevitável, tá, abrir mão de algumas coisas, como eu falei aqui para vocês, mas é importante lembrar que esses sacrifícios, tá, gente, fazem parte da construção de um futuro sólido, né? Então, gente, os investimentos aí, eles não são sobre ganhos imediatos, como eu disse, tá? Eles seguem ciclos, né? A curto prazo aí você perde muito dinheiro, né? Não perde porque não vende os ativos, mas fica ali, né, mostrando na corretora o tempo todo que você está com saldo negativo. Então, a curto prazo, sim, a gente acaba tendo uma rentabilidade negativa, né? E uma perda de capital aí, tá, gente? Mas isso não significa fracasso, tá? Mas faz parte do processo, tá? Faz parte do processo de investir, faz parte do processo de sonhar, né? Em uma profissão, de uma profissão melhor, tá, gente? Então, tudo isso faz parte de um processo, tá, gente? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E agora vamos falar um pouquinho sobre as estratégias aí, né, gente, para superar, né, toda essa melancolia que às vezes bate aí, né, na gente como investidor ou até mesmo na questão do final do ano, que nos leva a refletir bastante sobre a vida, gente. Primeira coisa é reavaliar as metas, tá bom? Então, será que essas metas que você traçou eram realistas? Será que de fato você, se esforçasse muito, conseguiria chegar nesse alvo, né, que você traçou, gente? Talvez, né, seja a hora de ajustar os prazos, tá? Repensar as prioridades e os valores, porque se a gente traça metas muito grandes, né, e às vezes elas acabam sendo até inalcançáveis, tá bom, gente? Então, vale a pena, né, dividir grandes metas, tá, em passos menores e tangíveis, tá? E aqui vai entrar aí o que eu falei para vocês. Por exemplo, em relação ao âmbito profissional, se você quer, né, crescer e quer estudar e quer aí se lançar como um profissional melhor no mercado, né, para que você seja melhor remunerado, gente, vá fazendo metas pequenas para que você alcance no final aquele resultado que você quer, né? Então você traça lá, eu gostaria de fazer um concurso público. Então você vai lá todos os dias, traça a meta. Minha meta é estudar 2 horas por dia. 2 horas por dia eu vou estudar, de segunda a sexta que seja, de segunda a sábado, eu vou tirar o domingo para eu descansar, para eu aproveitar minha família. E depois você vai colocando mais metas. Agora eu vou querer estudar 3 horas por dia, ou então eu vou começar a estudar 2 horas por dia, mas eu quero mudar de emprego, então eu vou começar a mandar currículo, né, para algumas empresas, pelo menos um currículo ou dois por semana. Às vezes, se você tem uma urgência, você pode mandar mais currículos por semana. Você pode também separar um momento do seu dia para reavaliar, né, o seu currículo. Gente, hoje você pode usar até o IA, né, para poder ali. eh, maximizar, né, o seu potencial aí, no seu currículo, né, as suas habilidades e tudo. Lógico que você não vai colocar nenhuma mentira, mas você pode ressaltar suas qualidades, né, e até mesmo o tempo, de cursos e todas essas coisas. Então, vale a pena investir um tempo em tudo isso. Na questão dos investimentos, trace metas pequenas. Por exemplo, a sua meta é chegar em R$ 100.000, então faça metas pequenas. Eu tinha metas assim, quando eu comecei, eu falei, primeiramente eu quero juntar os meus R$ 20.000. Então eu fui do zero aos 20.000. E aí eu bati minha primeira meta. E quando eu bati essa primeira meta, eu me dava um presente. E também dava para o meu esposo, porque a gente investe em conjunto, né? Então era um presente para ele, um para mim e também para nossa família, porque eu tenho mais 2 filhos. Então geralmente a gente fazia um passeio bacana, ou a gente ia num restaurante legal, ou então a gente até comprava coisas aleatórias, um brinquedo para um, uma blusinha para o outro, um sapato para o outro, algo do tipo. Então, valores pequenos, mas a gente se recompensava, né, a cada meta. Depois, a segunda meta foi de 50.000, a terceira meta foi de 80.000. Então, eu ia de 20.000, eh, bati a primeira meta, então eu jogava outra meta um pouco maior, de 30.000. Então, de 20 eu tinha que sair para 50. Então, tinha 30.000 aí de diferença entre um ou outro. Então, a próxima meta eu ia para mais 20.000. Então, 50 ia para 60, 70, né? Falei errado, tinha falado 80, mas era 70. E assim por diante, tá, gente? Então, eu ia de 20.000, depois eu ia de 30.000. Mas você pode fazer conforme for adequado para você. Você pode fazer de 5.000, ou de 3.000, ou de 2.000, não importa. O importante é você fazer metas e ir se presenteando a cada meta, porque isso vai fazer com que o seu cérebro trabalhe muito para chegar naquela meta
porque ele sabe que quando chegar naquela meta ele vai ter uma recompensa, tá, gente? Então vale a pena fazer isso também para que você não desanime aí, né, no decorrer da caminhada, porque vão ser muitos anos investindo e muitos anos abrindo mão de muita coisa, né? Muitas vezes trabalhando muito também para poder investir. Então vale a pena você também, né, se dar um agrado, tá, gente? Segundo ponto aqui, gente, foque no aprendizado, tá? E não apenas no resultado também, tá, gente? Cada erro aí, seja no trabalho, tá? Que é mais pro lado profissional, ou nos investimentos também, gente, ensina algo muito valioso pra gente, tá, gente? Então usa isso aí como um trampolim para você poder, né, pegar impulso e ir para a próxima fase. Então os erros, gente, fazem com que nós aprendamos, né, muito e também possamos aí nos proteger futuramente de outros erros que nós possamos vir a ter na vida e também nos investimentos. Então, se você fez algum investimento errado esse ano, não tem problema, gente. Serviu para você agora aprender a avaliar novos investimentos, novos ativos, né? Se conhecer o seu perfil como investidor, né? E continuar aí na jornada dos investimentos, tá, gente? Então, todo aprendizado, tanto na carreira profissional quanto nos investimentos, tá, gente? Vale a pena demais. E também, gente, não descarta aí os pequenos avanços, tá, gente? Muitas vezes a gente ignora as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, tá? Então, você aí que já tem uma reserva de emergência acumulada, tá? Uma habilidade nova que você conseguiu no seu trabalho, ou que você estudou, né? E agora você consegue, sei lá, exercer um novo curso, né? Uma nova habilidade, mexer num novo programa. Gente, tudo isso é muito legal, tá? Uma habilidade nova aprendida, tá, gente? É aí uma porta de entrada gigantesca para que você possa mudar a sua realidade. E às vezes a gente não olha para isso, tá, gente? São passos muito importantes. Então, se você olhar para trás, talvez na sua trajetória, você possa pensar: poxa, eu tenho só não sei quanto de patrimônio, eu tenho só 20 mil, eu tenho só 10 mil, esse ano todo eu trabalhei e só guardei 30 mil. Mas você olhou para trás quando você começou antes de investir? Como estava a sua vida? Será que você estava com cheque especial atrasado? Será que você estava com cartão de crédito estourado, né? Será que você devia para tio, pai, mãe, vizinho, cachorro e todo mundo, né? Como que estava a sua vida financeira antes de você começar a investir? E aí você saiu do zero para ter um patrimônio agora, não importa quanto, mas é o que você conseguiu com todo o teu esforço, né? Com toda a tua dedicação. Então, não menospreze, gente, esses pequenos passos e não se compare com outros, porque estando aqui na internet, gente, é muito fácil a gente olhar para outras pessoas e ver, aquela pessoa aporta 20 mil, 30 mil, 50 mil reais por mês, eu nunca vou conseguir chegar no mesmo patamar que essa pessoa, mas a gente não tem que olhar para pessoas que estão muito além da gente, a gente tem que olhar para pessoas que são como nós, né? E muitas vezes olhar como inspiração e não, gente, como algo comparativo, porque a comparação ela é péssima, tá? A inspiração é bacana, mas a comparação é péssima, porque quando a gente se compara com o outro, geralmente a gente se joga para baixo, né? E não olha para o nosso potencial como pessoa, né? E como investidor também, tá, gente? Então, não menospreze, tá? Os pequenos passos, eles são extremamente importantes. Então, olha um pouquinho para sua trajetória há 2 anos atrás. Se você vai começar a investir agora, olha então da onde você está partindo, né? Para a jornada que você vai iniciar aí, gente. Eu tenho certeza que você vai se animar com a sua condição atual, independente do valor que você tenha investido. E também, gente, vale a pena aí revisar, tá bom? E ajustar suas estratégias de investimentos, tá bom, gente? Então, se os seus investimentos aí só estão caindo, tá? Pode ser hora de você também começar a diversificar um pouquinho, tá, gente? Ou reavaliar aí o seu perfil de risco, tá? Em relação à sua carteira. Tem gente que vai se sentir mais confortável em investir uma grande porcentagem da sua carteira em renda fixa. E não tem problema, gente, porque a questão da mentalidade faz toda a diferença para o investidor, tá bom? Então, fique de olho se você se sente confortável com a situação atual que está os investimentos. Se você não se sente, se está tirando teu sono, né? Se está atrapalhando a sua vida, o seu desempenho no trabalho, ou você aproveitar a sua família porque você está preocupado em perder o teu patrimônio, então é hora de você reavaliar o seu perfil e começar a investir num perfil mais moderado ou num perfil mais conservador, tá? Não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro, isso não quer dizer que você não vai juntar um patrimônio, isso quer dizer que você vai ter paz para continuar exercendo as suas atividades, né? E que os investimentos venham a ser aí uma bênção na sua vida, né? E não um karma, tá, gente? E em relação ao âmbito profissional também é a mesma coisa, gente.
vale a pena você reavaliar, né, se a estratégia que você está usando aí de estudo, né, ou de cursos, como eu falei aqui, está sendo eficiente. Se não está, vale a pena você pensar, realmente é nessa carreira que você quer ficar, realmente é esse caminho que você quer seguir. Então vale a pena, gente, você olhar o que está dando certo, o que não dá, e reavaliar aí todo o seu caminhar, para que no próximo ano, né, você consiga aí alcançar os objetivos, né, que você tinha para esse ano e talvez você não tenha conseguido. Então, gente, o que eu queria trazer aqui para vocês com essa mensagem é que o fim do ano não é o final da linha, tá, gente? É apenas aí mais um passo, tá, para a sua jornada, que vai ser muito grande, tá bom, gente? Então, só reconheça que as dificuldades fazem parte, tá, desse trajeto, mas também valorize, gente, a sua determinação e seguir em frente, mesmo diante de vários desafios que você já enfrentou, né, e que ainda vai enfrentar, tá, gente? Porque isso faz parte da vida, tá? Então recalibre, recomece, tá bom? E continue, gente, sem olhar para trás. Se você for olhar para trás, é só para ver as conquistas que você já fez e seguir em frente, nunca para olhar para trás para se arrepender, tá bom, gente? Pelo menos é assim que eu penso, tá? O importante não é aonde você tá hoje, tá? Mas a direção para onde você está indo. Então foca na onde você quer chegar, porque isso é o mais importante. Se você ficar olhando para o hoje, pode ser que você se desanime e desista de todo o processo que você vem traçando, tanto na sua vida profissional quanto nos investimentos. E isso é em relação a todos os setores da nossa vida, tá, gente? Então lembre-se, investir em você mesmo, tá, gente? Sempre vale a pena. E por que eu falo investir em você mesmo? Porque os investimentos, gente, é um investimento em você mesmo, é um ato de amor por você próprio e também pela sua família, tá, gente? Porque se a gente for parar para analisar por que que a gente investe, eu acho que o porquê é mais importante do que investir. Por que que você investe? Porque é isso que vai fazer com que você continue resiliente, tá bom, gente? Então pensa bem, por que que eu invisto? O que eu quero? Qual objetivo eu quero chegar? Eu quero dar uma vida confortável para minha família, para os meus filhos, para os meus pais. Eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter direito de escolha, porque eu quero, sei lá, de repente ser nômade, viajar ao mundo, quero conhecer outras culturas, né? Eu quero ficar livre, talvez, para ser um artista, para explorar minhas habilidades. Não sei, gente, tem muita coisa aí e cada um tem os seus sonhos, mas saber o porquê você investe é extremamente importante, porque é por esse motivo que você vai batalhar, mesmo diante de todas as dificuldades, tá? E mesmo diante de todos os percalços, tá? Então, isso vale para a nossa vida como um todo, não só nos investimentos. Então, gente, eu quis trazer aqui, né, um vídeo diferente aí para motivar vocês. Eu espero que vocês se sintam bem nesse ano, né, que se inicia agora, né, no próximo mês e que vocês fiquem felizes aí com as suas famílias, possam comemorar esse Natal, esse final de ano, né, gente? Aproveitar o máximo aí que a vida tem a oferecer, porque as coisas mais maravilhosas desse mundo, gente, não se compram com dinheiro, não é mesmo? Tá num lugar lá luxuoso e tá sozinho é a pior coisa que tem. Então, se você tá num lugar simples, mas você está com quem você ama, é o que mais importa, tá, gente? E isso não é clichê. Eu tô falando porque todo mundo que acompanha o canal sabe que eu moro aqui nos Estados Unidos e eu não tenho minha família aqui perto de mim, pelo menos não esse ano, né? Quem sabe o ano que vem. Mas eu falo isso com propriedade, então estar perto da nossa família nesses momentos, um churrasquinho de final de semana, não importa se está comendo frango, se está comendo linguiça ou picanha, tanto faz, gente. Importante estar com nossa família, curtir, aproveitar, tá bom? Então eu tô deixando essa mensagem aqui para vocês para motivar vocês nos investimentos e também na caminhada diária, porque eu sei que não é fácil, né? Cada um tem os seus percalços, cada um tem os seus problemas, mas a gente com muita perseverança vai conseguir alcançar os alvos que a gente quer, não é mesmo? O importante é não desistir, tá, gente? Então, se esse vídeo aqui faz sentido para você, né? Compartilha aí, né, com alguém também que pode estar precisando ouvir essa mensagem, tá, gente? E deixa aqui nos comentários que eu quero saber como que você está se planejando para o ano que vem. Tá aí com a força toda, né, para aportar, para investir, tá animado para mudar de carreira, para trabalhar mais? Deixa aqui que eu vou adorar saber, tá, gente? A gente troca aí bastante ideia nos comentários. Eu adoro responder vocês, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, deixa seu like, tá? E se inscreve no canal para fortalecer. Gente, até o próximo vídeo. Tchau!